Peguei uma luz boa aqui, hein, gente? Acho que eu consegui definir um horário ótimo. Não coloquei nenhum filtro, mas passei uma maquiagem pra aparecer aqui bonita pra vocês. Vamos tentar gravar, né? Enfim, um pouquinho da minha história. Um pouquinho não, vou contar tudo pra vocês, né? De como eu cheguei até aqui, como eu fiz do que eu mais gosto, do meu sonho, o meu trabalho. Então, como eu sei que vai ficar um pouquinho longo, não vou postar direto nos stories, vou deixar no IGTV, vou ver o melhor local para deixar armazenado. Então, quem quiser ver, vai ter a possibilidade de ver sem ficar lá um monte de pontinho, né? Então, eu vou começar me apresentando, para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Terribas, eu tenho 32 anos, sou formada em nutrição, especialista em nutrição esportiva. Mas, como vocês podem ver, não é uma área que eu estou atuando atualmente. Então, como que eu comecei? Desde pequena mesmo, eu já fazia várias receitas em casa, principalmente pão e bolo de cenoura. Mas, gente, sempre uma negação. Minhas irmãs estão aí de prova pra dizer que realmente ficava terrível, terrível. O pão ficava duro, os bolos ficavam embatumados, não crescia. Mas assim, eu fiz vários, gente. Não foi um, nem dois. Eu fiz vários. E eu gostava de fazer curso de gastronomia lá na UTEC, em São Paulo. E por motivos particulares, eu acabei desistindo de iniciar o curso. Eu nem cheguei a iniciar, fiz a matrícula, tudo. Mas eu não cheguei a iniciar. Eu cancelei a minha matrícula. E esqueci por um tempo. O que acontece? Quando eu me mudei para Santo André, porque atualmente eu moro em Diadema, sempre morei em Diadema, aqui em São Paulo. Quando eu me mudei para Santo André, eu tava meio perdida, assim, na verdade era aquela história de que passam pra gente, né? Você termina a escola, o colégio, e você já tem que fazer uma faculdade. Então eu não sabia muito bem o que eu queria. Na verdade eu sabia que era gastronomia, mas gastronomia na época, para fazer uma faculdade de gastronomia, tava pra lá seus mil e poucos reais. Então não tinha condições nenhuma de fazer. Então eu deixei pra lá. E por algum motivo, que eu não sei qual, eu não sei nem responder pra vocês hoje, eu me matriculei na faculdade de letras em Santo André. E fiz um ano. E nesse mesmo ano eu fiquei grávida do Nick. Então eu tranquei na faculdade. E não era algo que eu estava gostando de fazer, pra ser bem sincera, não era algo que eu estava me identificando. E então eu fiquei parada, Aí o Nick nasceu, eu fiquei um ano parada. E resolvi fazer nutrição. Para quem não conhece muito, acha que nutrição tem muito a ver com gastronomia, né? Mas não, viu, gente? Tanto que na minha faculdade de nutrição eu tinha, assim, a matéria de gastronomia, mas, assim, muito longe do que vocês podem imaginar que seja um curso de gastronomia, né? É bem uma pincelada mesmo, né? Porque, se não me engano, era um semestre só de gastronomia, um ano, não lembro. Mas, assim, fui fazendo, sabe? E não era algo assim que, meu Deus do céu, amor da minha vida, não era. Mas eu fiz, terminei a faculdade aos trancos e barrancos, que vou dizer pra vocês, não foi fácil. No meio do término da faculdade, existiram outras questões pessoais que interferiram um pouco no meu ano, né? Mas enfim, deu tudo certo, finalizei, fui graduada e, bom, segui. Após isso, eu me formei em 2014. Minha colação foi em 2014. Em 2016, eu resolvi fazer uma pós-graduação de nutrição esportiva. Achei que era o que eu queria fazer, gostava muito de treinar, gostava muito dessa área, né, do esporte, da nutrição, e resolvi fazer. Nesse período, gente, da minha faculdade, quando eu tava no primeiro ano da faculdade, esse período, gente, de faculdade e pós-graduação, eu trabalhava no restaurante Pepper. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência lá pra vocês, muita gente já sabe. Trabalhei por 6 anos lá e era assistente administrativa. Mas minha bagagem de lá é extensa, tanto profissional como pessoalmente, como eu já disse aqui em alguns stories.
É um lugar que eu tenho uma gratidão enorme, Renata, Patrícia, pela oportunidade, por acreditarem em mim, por todas as chances e oportunidades que eles me deram no período que eu estive lá. E hoje, mais adulta, mais madura, né, eu consigo enxergar, né, os aprendizados que eu tive lá com maior clareza. E, e nesse período, fazendo a pós ainda, recebi um convite para trabalhar num colégio bem famoso aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi. E nesse colégio eu iria atuar na minha área de nutrição, na parte de auditoria de restaurantes, basicamente isso. Então era uma oportunidade muito boa, né? E além dessa oportunidade, como é um colégio, o meu filho teria a oportunidade de estudar lá com uma bolsa de 100%. Então, assim, era uma oportunidade que eu não podia perder. Então, eu aceitei em 2016, conversei com o Renato e com a Patrícia, que na época, e hoje eu compreendo totalmente, ficaram muito chateados, eu sei, mas entenderam que era uma oportunidade que talvez eu não tivesse lá no restaurante. Então eu aceitei a oportunidade, né, que me foi dada. No primeiro ano o Nick ainda não foi estudar lá, porque eu entrei em abril, maio, se não me engano, e aí já estava na metade do ano. Como lá é um estudo muito puxado, ele ia entrar assim muito. Ia ser um pouco complicado a adaptação dele. Então eu deixei para colocá-lo no ano seguinte. E nesse período, gente, em termos de cozinha, de alimentação, eu já vinha fazendo algumas coisas, alguns bolos. Eu gostava muito de fazer bolo pro café da tarde da família de domingo. E eu achei uma receita da Dani Noce de um naked cake na época. Foi 2000, se não me engano, foi 2016 mesmo. Que eu me interessei muito. E eu acho que eu fiz esse bolo pra família umas 3 vezes. E foi aí que a minha chavinha começou a ligar. E aí eu comecei a procurar mais receitas daquele tipo, querer reproduzir. Em aniversário da família eu pedia para fazer o bolo, para poder testar outras coisas e foi indo. E nesse período trabalhando no colégio, mas ainda não aceitava encomendas, digamos assim, né? E fomos indo, no ano seguinte o Nick ingressou no colégio e era uma rotina muito puxada, porque a gente tinha que acordar. Eu moro em Diadema, né? E daqui pro Morumbi, dependendo de como você for, você leva umas 2 horas pra ir e mais 2 pra voltar. Então a gente tinha que. Ele entrava 7 horas e eu também. Então a gente tinha que acordar 4h30 pra sair daqui 5 horas, pra pegar o ônibus, ficar na fila do ônibus, pra poder ir sentado de manhã, pra poder chegar lá às 6h30, 7 horas pra dar tempo de entrar, tomar uma água antes de começar. Então foi essa rotina por 3 anos, tá, gente? Eu saía às 4 da tarde e o Nick ficava lá me esperando. Ele saía meio-dia da aula. Ele ficava me esperando e quando dava 4 horas a gente vinha embora. Pegava o ônibus, enfim, chegava aqui 6, 6 e pouco às vezes. Quando eu não ia pro outro colégio, que tem unidade lá em Valinhos. E aí, às vezes, eu retornava de lá às 4. Às vezes, chegava aqui no Morumbi às 6 para pegar ele me esperando ainda, desde o meio-dia, pra gente vir embora, pra chegar em casa às 8, dependendo do trânsito, comer, tomar banho e dormir. 3 anos e meio foi essa rotina de minha e dele, depois que ele entrou lá. E nesse período, gente, com essa rotina maçante, que eu vou falar pra vocês que foi maçante mesmo, sabe? Você acordar de manhã, às vezes tá aquele frio, coisa que eu odeio frio, vou falar a verdade pra vocês. Então pra mim era terrível. E aí, eu saía com o Nick de manhã, naquele frio, um monte de blusa, cachecol, touca, luva, material, lancheira, às vezes almoço, porque tinha dia que eu levava marmita também. Enfim, gente, foi indo nessa rotina desgastante, mas que super valeu a pena no sentido de aprendizado pra ele, tá? Hoje o que o Nick aprendeu lá, gente, não sei se ele aprende no restante do período dele que ele tem ainda pra estudar, porque graças a Deus lá é um ensino muito bom.
foi ótimo pra ele. Ele aprendeu muita coisa, línguas lá que hoje ele, né, dá um show aí de línguas. E então eu sou muito grata por isso. Mas quando a sua chavinha vai ligando, nessa questão de não ser mais funcionária, não trabalhar mais no setor corporativo, né? Porque assim, gente, quando a sua chavinha liga e você vê que aquele formato, aquele modelo de trabalho não é mais pra você, você começa a se sentir fora da caixinha. E isso foi acontecendo muito comigo, porque essa rotina pra mim estava me desgastando muito. E aí juntou também com um problema que eu tinha no trabalho. É, já estava num ambiente pouco tóxico, vamos dizer, não vou dizer tóxico, vou dizer que não era mais saudável, sabe? Não era um ambiente mais positivo. Então a energia começa a bater assim de um jeito, pra quem acredita nisso, que você não consegue mais, aquilo não é mais, não se encaixa mais pra você. Então no ano passado, em maio do ano passado, diante de um monte de coisa que já estava acontecendo lá no trabalho, eu decidi que eu ia sair do colégio. Eu ia pedir as contas pra sair de lá. Só que assim, gente, não era só pedir as contas, porque o Nick estudava lá. E é assim, quando você tem bolsa, eu acredito que pra todo lugar que você trabalha seja assim. Se você pedir as contas, o seu filho tem que sair do colégio. Você tem que transferir ele no dia seguinte. Então, aí, ou se você for mandado embora, ele pode concluir o período, o ano, e aí depois você tira, ele tem esse direito. Então, fiquei nesse impasse. Eu conversei com uma amiga do trabalho e ela falou: Meu, pensa direitinho, espera. Aí faltava meio semestre só. Conversei com a minha irmã também e ela falou: Meu, aguenta mais um pouco. Porque tinha aquela questão dos benefícios também, né, de receber tudo que era meu de direito e tal. E logo eu já ia tirar férias, era maio, eu ia tirar férias em julho. Então eu ia ter um respiro, sabe? Então eu pensei melhor e decidi esperar. Esperar até o final do ano. E aí ele concluía o ano letivo lá, e aí eu pedia a demissão e eu conseguiria transferir ele sem problema, sabe? E nas minhas férias eu pesquisei escolas, eu cheguei a pesquisar escolas já aqui perto de casa pra ter uma noção de valores, como é que tava e tal, pra poder transferir ele. E assim, aconteceram algumas coisas que me levaram a ter certeza de que eu seria mandada embora. Eu tinha certeza que eu ia ser mandada embora, mas eu achava que isso aconteceria somente no final do ano. E então eu tirei férias. Eu fiz até uma consulta com o Kaique, né, Kaique? E o Kaique me disse que aconteceria no máximo 2 meses. E eu não, crente que ia demorar, porque pra mim seria final do ano. Então eu nem fiquei com aquilo na cabeça. Como eu disse, eu tive alguns problemas, ao meu ver, bem sérios, tá? Que hoje eu enxergo de uma outra forma. Talvez eu teria tido atitudes diferentes com o problema que eu tive. Mas na época, que foi um pouquinho antes de eu entrar de férias, eu tirei até uma licença que eu operei da garganta no passado. Antes disso, quando você é mãe, você pensa muito antes de tomar qualquer atitude. E diante desse acontecido, eu respirei fundo, literalmente, e pensei no meu filho. Porque qualquer atitude que eu tomasse, eu não saberia qual seria o futuro dele ao término do período letivo. Então eu engoli o que eu precisei engolir, né? E esperei. Esperei, entrei de férias normalmente, descansei, fiz as pesquisas que eu precisava fazer. Mas nisso, gente, o que eu não mencionei aqui, eu já tinha feito a Páscoa, eu já tinha feito os ovos de Páscoa ano passado. E eu já comecei a ir mais a fundo. Então, na minha cabeça já era assim: eu tenho meu plano A e o plano B que eu quero seguir com o meu plano B. Só que eu não podia sair do plano A se o B não fosse certo. Então eu comecei a trabalhar naquilo, eu comecei a me dedicar mais aqui na página,
focar mais em produtos, comprar. Em maio mesmo, quando eu pensei em sair, eu comprei 2 cursos, fiz 2 cursos de bolos festivos e não parei, gente. E fui cada vez mais. Eu comecei a me dedicar aqui na página. Então eu estive de férias e aí, como eu na minha cabeça só ia ser mandada embora no final do ano, eu voltei de férias e nem me liguei num detalhe. Quando eu respondia, eu fui chamada numa sala para receber o meu desligamento do colégio. E assim, gente, apesar de ser uma coisa que eu queria muito, era uma coisa que eu queria muito naquela época. E naquele período, eu já estava me planejando, me preparando. Quando não é você que toma essa decisão, né? Apesar de estar me preparando, não fui eu que tomei a decisão. Você leva um choque. E eu levei um choque. Mas ao mesmo tempo me deu um alívio enorme, enorme. Mas eu lembro que quando eu recebi a notícia eu fiquei assim, parece que tá flutuando, né? Eu me despedi das pessoas assim e foi um negócio muito estranho, porque eu não sei se acontece isso em outros lugares, mas parece que você não é mais quem você era. Parece que ninguém te conhece, as pessoas te tratam de uma maneira assim muito diferente. Pra mim foi bem impactante. Enfim, peguei minhas coisas e nisso o Nick tava lá me esperando. Era, sei lá, 2 horas da tarde, 1h30, sei lá. E o Nick tava me esperando como de costume. Mas aí tinha que dar notícia pra ele, né? E aí como que você faz, gente, pra falar pra criança de 11 anos que ele vai sair do colégio onde ele adora, onde tem os amiguinhos, que não vai mais estudar lá? Enfim, como a nossa rotina era um pouco maçante, eu tinha o costume de fazer com ele, sempre uma vez por mês a gente escolhia um lugar que a gente ia comer no shopping Morumbi, que é lá perto, né? O caminho do nosso ônibus passava em frente ao shopping. Então a gente sempre parava e eu deixava ele escolher onde que a gente ia, né? Tinha alguns lugares que a gente tinha preferência. E aí nesse dia eu falei pra ele, Nick, vamos embora que a mãe não tá bem. A mãe vai pro médico, alguma coisa assim. Eu falei pra ele, pega essas coisas já. Eu falei, Nick, vamos parar lá no shopping, comer em tal lugar, que é um lugar que a gente sempre ia. Vamos parar lá hoje. E aí paramos. Fomos comer, pedimos nosso pedido, nosso bolinho, nosso sorvete delicioso. Que saudades. E aí no meio do pedido, enquanto a gente comia, eu contei pra ele. E foi muito engraçado, lembro até hoje, gente. Ele ficou assim, sem reação. Ele não conseguia mais comer o sorvete e o bolo. Ele ficou em choque. Mas a preocupação dele era como que eu ia arrumar dinheiro pra gente comer, pra gente sobreviver, pagar conta, né? Porque eu sempre deixei o Nick participar de tudo. Ele sabe como que funciona a rotina, o que eu pago, como que faz, né? Então ele sabia já. E aí eu tranquilizei ele, falei, não, filha, a mãe vai receber um dinheiro, com esse dinheiro dá pra fazer tal e tal coisa. Aí eu fui falando a parte boa, sabe? A gente vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo, tal, 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 tal. Enfim, gente, foi isso. Mas aí, isso foi inclusive, foi dia 2 de setembro. Vai fazer um ano agora, daqui a alguns dias. Tô gravando isso dia 30, então daqui 3 dias, mais ou menos, vai fazer um ano que eu saí do colégio. E depois que eu saí, ainda tinha um período, porque como eu fui mandada embora, ele ainda podia estudar lá. Então, eu saí, mas ainda não tinha encerrado o ciclo, porque eu estava presente lá, eu tinha que levar e buscar o Nick na escola. E nesse período que eu tinha que esperar ele lá na aula, que eu levava, ele ficava esperando, eu comecei a fazer mais minhas pesquisas, buscar curso, buscar pessoas, buscar referência, aí eu falei, cara, era isso que eu queria, certo? Foi mandado embora, vou receber os direitos, o Nick vai terminar o ano, então vamos atrás do que você realmente quer. E a partir daí, gente, de um ano atrás, eu comecei a viver tudo isso daqui que vocês estão vendo. Vocês que me acompanham desde o ano passado conseguem ver a minha evolução, tanto em preparo, em decoração, em marketing, em layout. Eu tenho me dedicado muito de lá pra cá. Ano passado eu fiz Natal, fiz Dia dos Professores, e aí passamos o ano, fiz Páscoa, fiz Dia das Mães, e foi indo, foi indo, foi indo. E tá crescendo assim de uma forma que eu não esperava, né?
a gente faz o que a gente gosta, mas você não espera a proporção que toma. Ó, tô até mais alegre, tô até mais leve depois de falar de coisas ruins, né? E tô vivendo disso, gente. Vai fazer um ano já que o meu trabalho, a minha empresa, a Bela que fez, tá aí me sustentando. E como eu gravei essa semana sobre como eu tava feliz em fazer o que eu faço, é, deixei sim, abdiquei da minha profissão de formação, que é a nutrição e a minha especialização em nutrição esportiva. Eu até atendi alguns pacientes uma época, na área de nutrição esportiva, mas aos poucos eu fui vendo que não era aquilo, gente. E vou falar pra vocês, não há dinheiro que pague você gostar de fazer o que você faz. Porque eu atendia, recebia o dinheiro, mas e aquela satisfação, sabe? Não, eu não tinha isso, não tinha isso comigo. Então hoje é muito forte isso dentro de mim. Uma coisa que eu quero levar, que eu quero ter sempre isso trabalhando aqui com as minhas coisas. É uma energia, é uma força de vontade muito grande, gente, quando você faz o que você gosta. E assim, já passaram várias pessoas na minha vida, eu já passei por diversas situações, pessoas que eu levo comigo, que eu tenho um carinho enorme nessa minha trajetória, que me ensinaram muito. Nesse período que o Nick ainda ficou estudando, eu tenho uma pessoa que me ajudou muito e ela sabe disso e eu sou imensamente grata a Deus por isso, a ela, por toda a força que ela me deu até ele terminar esse período que eu não estava mais trabalhando lá. Eu tenho pessoas que me ensinaram a não ser como elas, pessoas que, por exemplo, olhavam mais o status de como nutricionista, você toda arrumadinha. Porque o pessoal acha que é isso, né? Que ser nutricionista é isso. É você sentar lá no seu consultório, ter um consultório todo branquinho, de salto alto, e que aquele status é o que serve pra você. E não é, gente. Se aquilo não te faz feliz, se no meu caso o consultório não ia me fazer feliz, não era porque alguém queria, achava que aquilo era melhor pra mim que eu tinha que fazer, sabe? E é isso que eu quero passar pra vocês. Eu lembro de um jantar que eu tive com algumas amigas minhas, nem sei se elas lembram disso, mas eu falei. Eu falei, ó, daqui um ano e meio, eu vou estar vivendo disso. Eu vou estar vivendo dos meus bolos. E eu lembro que elas riram. Não vou dizer que foi um riso de deboche, mas foi um riso de quem não acreditava. Mas eu acreditava naquilo, eu acreditei. No início eu não sabia como fazer, como executar, como começar. Mas depois que eu comecei, eu tive a certeza daquilo, sabe? E então eu fico muito feliz porque isso é verdadeiro, gente. É verdadeiro. Tudo que tem aqui, tudo que vocês veem aqui é verdadeiro. Eu me empenho, eu tô sempre pesquisando coisa, buscando ideias, pegando referência. Tenho algumas pessoas que eu me espelho, algumas professoras, fiz os cursos, estou sempre buscando aprimorar aquele produto que eu quero fazer, que eu quero levar até vocês. E eu tô muito feliz. Eu acho que eu consegui contar aqui minha história para vocês. E sobre a parte de faculdade de gastronomia que eu não disse, eu sempre quis fazer. E na época que eu quis, ela era muito cara. Mas hoje, pelo que eu tenho, eu sei que a gastronomia não me traria aqui, não nesse caminho. E eu sei que a parte de confeitaria no curso de gastronomia é mínimo, então não faria diferença. Então eu acredito sim no destino, no universo, que todo o caminho que eu percorri até aqui foi necessário para todo o meu aprendizado, para toda a minha evolução, o meu amadurecimento. Hoje eu sou, hoje eu sou uma mulher muito feliz, muito realizada, sabe? Eu me achei no que eu gosto, no que eu amo, no que eu quero levar para minha vida de profissão, né? Claro, sempre aprendendo mais, me espelhando em quem eu admiro e levando coisa boa para vocês. Eu sei que quem me acompanha aqui sempre, porque eu vejo, viu, gente, quem assiste tudo, não comenta, mas eu sei que vocês estão aí me acompanhando e eu sei que vocês percebem a evolução e eu percebo também dentro de mim. Esse ano que passou foi um ano muito especial, de muito aprendizado. Eu vejo assim, é nítido a minha evolução, a minha garra, a minha força de vontade e o meu desejo de continuar por muito tempo ainda.
E é isso. Obrigada para quem se interessou, tá assistindo aqui esse vídeo que ficou longo, demorei para gravar, mas eu tenho uma frase em latim que eu carrego comigo que diz Alis volat propis, que significa voe com suas próprias asas. E quando eu entendi isso para minha vida e consegui voar sozinha, apesar de precisar da minha equipe, equipe eu digo familiares, amigos, pessoas que têm mais conhecimento, voe sozinha o seu sonho, vá atrás disso, não perca muito tempo trabalhando para o sonho dos outros, viva o seu e seja feliz. O que eu